Este vídeo é para treinamento dos nossos revendedores Valley referente à montagem padrão de equipamentos de pivô central Valley. Esta montagem padrão consiste de uma equipe pré-treinada e habilitada para a realização da montagem dos equipamentos Valley. As grandes vantagens desta montagem padrão seria a agilidade e melhoria da qualidade padrão da montagem e a segurança e menor esforço físicos para os técnicos montadores. Descarregamento e disposição dos materiais. A área de descarregamento é de extrema importância para a montagem em célula. Mesmo que os técnicos cheguem ao local e a carga já esteja descarregada, é fundamental que se faça o trabalho de separação dos materiais. Cuidados no descarregamento. No caso de descarregamento manual, nenhum tipo de peça pode ser arremessado no solo. Recursos necessários. A montagem padrão Valley necessita ferramental e maquinário adequado. Consulte a lista completa no manual de montagem. Pré-montagem. Uma equipe faz a pré-montagem de alguns subconjuntos, enquanto outra equipe começa a montagem do lance. Todos os técnicos envolvidos na montagem padrão devem estar aptos a realizarem todos os trabalhos. No início da jornada de trabalho, o supervisor da montagem irá designar a tarefa a cada um deles. As pré-montagens são: montagem dos aspersores, corte tubo de descida, ligação cabo elétrico moto-redutor, montagem da junta flexível, montagem da torre central. A torre central é montada na área onde é descarregado as peças da torre central e depois transportada para a base de concreto. Monte o bocal no PivoFlex. Primeiramente solte a braçadeira e depois coloque o bocal. Deve-se sempre observar para que a vedação fique bem posicionada entre a curva e o bocal. Depois, posicione o PivoFlex no chão para começar a montar as pernas da torre central. Não apertar os parafusos. Eles serão apertados quando toda a estrutura estiver pronta. Após a montagem de toda a torre, levante-a, pegando com uma cinta na curva do PivoFlex. Ao levantar, deve-se tomar cuidado para que a mesma não seja jogada para cima dos técnicos. É recomendável que no momento do levantamento, 2 técnicos fiquem guiando a torre. Após a torre estar levantada, comece a preparar a montagem do tubo de subida. Dentro da caixa de despacho da torre central, tem uma vedação trilabial para ser colocada no tubo de subida. Ela deve ficar bem assentada na bolsa para evitar vazamentos. Verificar se não existe excesso de zinco na sede da vedação, na boca do tubo de subida. Para a montagem do tubo de subida, é necessário que 2 técnicos segurem o tubo de subida na parte inferior, enquanto outro técnico guiará o tubo suporte do anel coletor na curva do PivoFlex. Após a montagem do tubo suporte do anel coletor, comece a montar o anel coletor. A altura do anel coletor é definida pela altura da placa que guia o conduíte. Montar o corrimão e começar a apertar a torre. Ela é apertada de cima para baixo. Após o aperto final, montar todas as peças que compõem a torre central.
Montagem dos lances. Comece a distribuição das vigas base de acordo com o mapa da célula de montagem conforme manual de montagem, pois as mesmas serão um ponto de referência da distribuição das peças dos lances. Após toda a distribuição dos materiais da unidade motora, comece a distribuir os tirantes do respectivo lance. Depois de feito a distribuição dos tirantes, comece a distribuir os conjuntos de treliças. Para cada lance, é empacotado um conjunto de treliças e travessas. Após a distribuição de todos os conjuntos de treliças, comece a montagem do esqueleto. Primeiramente, monte os soquetes dos tirantes e depois, monte as travessas e as treliças. Fazer toda a distribuição dos tubos que irão ser montados na célula de montagem. Para unir os flanges, use os pinos guias. Neste momento deve-se tomar bastante cuidado para não deixar a mão entre os flanges. Com os guias já passados entre os furos, basta que um técnico empurre a outra extremidade do tubo para unir os flanges. Após a união, coloque os parafusos e aperte no torque final. Montar as curvas de 180 graus dos aspersores com a tubulação ainda no chão. Desenrole o cabo elétrico e faça a fixação. Para fazer a montagem dos lances, é preciso levantar a tubulação. Ela deve ser levantada com cintas de poliéster. As cintas devem ser acomodadas em 2 pontos seguros para elevação. Os parafusos que fixam as treliças devem ser montados e apertados. Continue a montar as treliças ao longo da tubulação. A montagem da caixa elétrica deve ser feita antes de montar a unidade motora, pois facilita o trabalho. Os tubos de descida são montados antes da montagem da unidade motora. Devem-se seguir as sequências de montagem de acordo com o manual do pivô e listagem de aspersores. Uma maneira fácil de iniciar o posicionamento do cabo é mostrada na foto, no tubo porta-bola ou na peça de transição. Na junção dos tubos, o cabo elétrico deve ter uma folga de aproximadamente 10 centímetros. Monte as placas trapezoidais de acordo com o manual. Montagem do balanço. O lance final com balanço também é montado na célula de montagem. Para a montagem do balanço, é necessário que o lance esteja suspenso do chão. É recomendável que se use uma roda para deixar o lance elevado. Utilizar um caibro de madeira entre o tubo e a roda para apoiar o lance, evitando estragar o pneu. Comece a desenrolar os cabos de aço. Comece a montagem posicionando as pernas do triângulo balanço na frente do suporte. Montar as orelhas de fixação com os cabos nas pernas triângulo balanço e apertar os parafusos. Monte o toco do balanço e o primeiro tubo. Antes de levantar o triângulo do balanço, o cabo do primeiro tubo deve estar montado. Levante as pernas triângulo do balanço e mantenha-as alinhadas para montar a placa trapezoidal do balanço.
e, em seguida, monte as travessas. Montagem da unidade motora. Após montar e fazer o aperto final nos lances que estão na célula de trabalho, comece a montar as unidades motoras. Levante o lance para fixar as pernas e os tubos reforço. Apertar todos os parafusos após todas as peças estiverem nos determinados locais. Reboque dos lances. Após a montagem da torre central e de todos os lances da célula de montagem, eles devem ser rebocados para serem acoplados. Levar os lances na sequência definida na montagem. Junto com o lance inicial, leve a torre central. Para reboque dos lances deve ser usada uma corrente de 1 metro. O eixo de transporte é colocado nos furos da viga base como mostrado abaixo. É necessário que acompanhe o lance no reboque para evitar que passe em buracos ou em qualquer outro obstáculo e faça o acoplamento do lance. Montagem das rodas. As rodas são montadas após os lances serem acoplados. Para a montagem das rodas, o lance deve ser levantado, possibilitando a montagem dos pneus. Montagem elétrica. Fazer a montagem do painel central de acordo com os esquemas elétricos do manual do pivô.
Faça as ligações do anel coletor. Deixe os cabos elétricos organizados. Fazer a montagem das caixas elétricas de acordo com os esquemas elétricos do manual do pivô. Equipamento montado.